Bom dia a todos, me chamo Vanelisa Non, sou técnica em segurança do trabalho, atuo como assessora em segurança do trabalho em determinadas empresas. Também já tive experiência na empresa Tramontina durante 23 anos, um período de produção e outro período durante 12 anos na área de segurança do trabalho, na área em que sou formada durante todo este período. E também atuo como professora em algumas escolas na área de segurança do trabalho. Retornei a estudar, então, no ano de 2019, na área de psicologia, onde quero me formar também. Sou casada, tenho duas filhas, trabalho na empresa juntamente com meu esposo, na Zanão Engenharia. Hoje vamos falar então sobre NR5, o que é NR5? É a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Objetivo deste curso, qual é o objetivo deste curso? Levar ao conhecimento do membro da CIPA as principais normas e instruções e rotinas sobre saúde e segurança no trabalho. Definir competências relativas às atividades envolvidas pelo membro da CIPA, fixar diretrizes de atuação das CIPAs, conhecer e identificar riscos ambientais no ambiente de trabalho. Então, objetivos da CIPA. Os principais objetivos da CIPA, então, são prevenção de acidentes de trabalho mediante o controle de riscos presentes no ambiente, nas condições, na organização do trabalho, visando a preservação da vida e promoção da saúde dos trabalhadores, que é onde a gente atua na prevenção mesmo dos acidentes, que são um trabalho em conjunto com os técnicos de segurança e toda a equipe da empresa, então, que atua a CIPA. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, regulamentação, criada pelo Decreto Lei 5.432, de 1/5/43. Organização da CIPA. Devem organizar a CIPA todos os tipos de empresas, privadas, públicas, sociedades de economia mista, órgãos de administração direta e indireta, instruções, beneficentes, associações recreativas, cooperativas e outras instituições que admitam trabalhadores como empregados. Composição da CIPA. Então, como é a composição da CIPA? São membros que são indicados pela empresa e membros que o empregador vai eleger. Como vai eleger eles? Então, vão fazer a inscrição, após isso terá a eleição, né, que vão ser serão indicados, são escolhidos pelos empregados. E depois temos os indicados pela empresa, então, que são os indicados. Serão a mesma quantidade, dependendo da quantidade de funcionários, terá a quantidade de membros da CIPA. Então, serão plano de ação da CIPA. Então, depois da eleição da CIPA, definir presidente, vice-presidente, secretário, temos que elaborar o plano de ação da CIPA, que é o plano de todos os trabalhos que vamos fazer durante o ano, que a CIPA vai fazer durante o ano, a gestão da CIPA. Então, que vai ser um ano de gestão, então, será feito desta forma. Os objetivos: elaborar formas eficazes de prevenção de acidentes e doenças do trabalho, sistematizar o método de trabalho da CIPA. Então, é sistematizar todo o método de trabalho que a CIPA vai fazer durante este ano, durante essa gestão. Então, vai ter que organizar todo um cronograma para que a gente consiga fazer durante esse período que a CIPA está, no período de mandato, né, de atuação da CIPA. Plano de ação da CIPA. Quem elabora esse plano de ação da CIPA? Serão o conjunto que foi eleito pela CIPA
pelos funcionários e o conjunto que foi eleito, que a empresa indicou. Então, todo esse grupo que vai fazer o planejamento, que vai fazer o plano de ação da CIPA, dos trabalhos que vai querer realizar durante o ano que a CIPA está em atuação. Então, através de planejamento, organização e avaliação, será feito esse trabalho. Então, de que forma a CIPA vai atuar? Serão reunião mensal, os membros da CIPA farão reunião mensal, ordinária, reunião extraordinária, em caso que aconteça acidente grave. Que tipo de acidente grave? Um acidente com uma gravidade que precisa ter uma avaliação maior, um acidente que precisa de uma situação mais elaborada, ou em caso de morte, sempre terá que ter a reunião extraordinária. CIPAT anual. Quem faz a CIPAT? O que é a CIPAT? Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Então, quem vai fazer a CIPAT? Será a CIPA durante essa gestão também. Quem faz? Todos os membros envolvidos durante este ano farão a Semana Interna de Prevenção de Acidentes. Será uma semana de trabalhos relacionados à segurança, à saúde e segurança dos trabalhadores. De que forma podemos fazer a CIPAT? De formas de palestra, de diálogos de segurança, trazendo profissionais de fora, ou até mesmo podemos fazer gincanas. Então, tem determinadas formas, dinâmicas, determinadas formas de fazer a CIPAT durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes. Acidente de trabalho, conceito legal. O que é um acidente de trabalho? Todo o evento que acontece não esperado no trabalho. Muitas vezes é um acidente que gera uma gravidade, outra vez que gera uma lesão, outros momentos não terá uma lesão, mas pode ter um dano material, mas não gerar o próprio acidente no funcionário. Então, que tipos são os acidentes? Lesão corporal, perturbação funcional, redução da capacidade e ou morte. Então, são esses os tipos de acidente que podem provocar temporária ou permanente a incapacitação, né? Pode ser uma lesão pequena, como pode ser uma lesão mais grave. Então, são esses os tipos de acidentes. E também são os acidentes com menor gravidade, que o funcionário só vai para o hospital, faz uma avaliação e acaba retornando para o trabalho. Então, esses são os tipos de acidentes menos graves. Acidente de trabalho, conceito prevencionista. Toda ocorrência não programada resulta em perda de tempo, danos materiais e econômicos, danos físicos ou funcionais. Então, perda de tempo. Sempre que gera um acidente, a gente vai ter perda de tempo. Por quê? Porque a gente vai precisar levar o acidentado, muitas vezes, até o ambulatório, na empresa que tiver, ou vai ter que deslocar até o hospital. Então, são uma série de coisas. E também, muitas vezes, o que vai acontecer? A máquina ou o equipamento que o funcionário está trabalhando, o trabalhador está trabalhando, vai ficar parada para avaliação desse acidente. Então, vai gerar um transtorno ali de tempo, sempre com um acidente. Danos materiais. Podemos ter danos de quebra de equipamentos ou perdas de equipamentos e também teremos custos. Sempre que tem um acidente, a gente vai ter custo. Então, por que a gente deve sempre evitar o acidente? Para que não gere esse custo, né? Para que a gente possa, em vez de tratar um acidente, fazer uma melhoria nessa situação. Então, por isso que a gente sempre deve trabalhar na prevenção. É isso o que a CIPA faz, trabalha na prevenção de acidentes. Danos físicos ou funcionais, então o trabalhador vai ter danos, né? Vai ter perdas, muitas vezes a família vai ter perda com isso também, ela vai sofrer com isso, o
o próprio funcionário vai ter essa dor psicológica, né? Porque sempre que a gente sofre um acidente, acaba gerando uma situação menos agradável, porque a gente sente a culpa pelo acidente, por mais que o funcionário não tenha a culpa, mas inconscientemente gera a culpa. Então, acidentes de trabalho no local e horário de trabalho em decorrência de atos de terceiro, atos de sabotagem ou terrorismo, ato de pessoa privada ou de uso da razão, ofensa física, situação de força maior ou catástrofe. Acidente de trabalho, fora do local e horário de trabalho em decorrência de acidente de trajeto. Então, acidente de trajeto que esteja no percurso que o funcionário faz diariamente, também se considera acidente de trabalho. Se considera trabalho, mas se o funcionário está no trajeto, então a empresa se responsabiliza por esta situação. Execução de serviço sob ordem, viagem, prestação espontânea de serviço. Então, sempre que tu estiver a serviço da empresa, então isso vai ser considerado e será responsabilidade da empresa. Doenças do trabalho, então, são as doenças adquiridas ou desencadeadas em funções do trabalho. São doenças que são geradas lá dentro do trabalho. Então, são condições em que é realizado o trabalho e que com ele relacione diretamente. Exemplo, surdez e varizes. São dois exemplos básicos que podem gerar doença do trabalho. Então, depende da exposição que tu vai estar, se você não vai estar protegido, não vai fazer de forma correta, então, isso são situações que podem gerar doenças do trabalho. Doenças profissionais são causadas por agentes físicos, químicos, biológicos e ergonômicos, específicos de determinadas funções. Exemplos: surdez, problemas respiratórios. Então, também temos investigações de acidentes. Quando ocorre um acidente, a gente precisa fazer a investigação desse acidente. Por que nós precisamos fazer a investigação desse acidente? Para ter certeza que amanhã não ocorra com outro trabalhador da nossa empresa. Então, sempre temos que fazer a investigação do acidente e fazer uma melhoria diante desta situação. Muitas vezes não vai ser uma melhoria no equipamento, porque muitas vezes o equipamento não se tem muito o que fazer. Mas a gente vai precisar treinar o funcionário, retreinar, dialogar com ele, trazer ideias com ele do que a gente pode fazer para que esse acidente não ocorra mais. E quem faz essa avaliação de acidente, essa investigação de acidente? Então, é um trabalho em grupo, não há hierarquia, tem que ter confiança nas pessoas que estão ali, nunca achar culpado. A gente sempre deve trabalhar na prevenção, sem procurar culpado, total transparência, não tentar omitir a situação. Então, que sempre deixar claro pro acidentado que a gente não está querendo procurar culpado. A gente quer procurar uma forma melhor de executar essa tarefa assim que ocorra outro acidente. E aprender com os nossos próprios erros. Então, geralmente a gente sempre aprende, né? Muitas vezes tem um ditado muito legal que eu gosto de falar, que às vezes a gente não aprende com amor, a gente aprende com a dor. Então a gente precisa, né, pensar antes de fazer determinada função, pensar, planejar para que não ocorra o acidente. Por que acontece muitas vezes os acidentes? Pela pressa, pela falta de planejamento. Então, sempre que a gente conseguir planejar as coisas, a gente consegue fazer um trabalho melhor, sem risco, sem situações desagradáveis. Então, sempre é bom ter um planejamento quando vai executar uma função. Por mais que ela seja rotineira, por mais que seja do teu dia a dia, ela tem que ser planejada.
para que isso ocorra de forma saudável e agradável para o funcionário e também para a empresa, porque estamos na empresa para trabalhar da melhor forma possível. Entramos lá saudáveis e temos que sair de lá saudável também. Então, é desta forma que a gente precisa trabalhar as situações de acidentes, então. Então, a aplicação da metodologia, então, deve ser com rigor, lógica, objetividade e eficácia, né? São as 4 coisas principais que a gente precisa para ter uma investigação boa nesse acidente. Então, aqui é uma investigação, né? Uma ficha de investigação de acidentes, que depois a gente pode trabalhar com essa ficha, fazer uma junto para a gente saber de que forma fazer uma avaliação de acidentes. Então, são vários os itens que nós temos que responder ali. Então, não vamos nos aprofundar muito nisso. Depois, em outro momento, a gente vai trabalhar a investigação do acidente. A CAT, então, né? Sempre que ocorre um acidente, temos que emitir a CAT, que é a comunicação de acidente do trabalho. Então, temos que sempre emitir a CAT, que é um documento. Então, obrigada a todos e tenham um bom dia.